Never ever say something like, I'm fine, thank you, and you? When someone asks you, how are you? Anybody says like that. In this video, I'm going to show you the 5 most effective ways to respond to this question. Stay with me and let's get started. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vindo, afiadora, e seja bem-vindo, afiador. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você se apresenta em inglês de uma maneira mais eficiente para um americano. Aqui no canal eu já tinha feito um vídeo sobre apresentações de inglês, só que lá era num formato de texto. Eu estava apresentando um texto, ponto a ponto, frase a frase. Nesse vídeo vai ser um pouquinho mais prático, vai ser um pouquinho mais informal, digamos assim. Então, vamos lá. É bem comum você encontrar em livros didáticos ou até mesmo em aplicativos gratuitos disponíveis na Play Store o tópico sobre saudações, ou seja, como se apresentar em inglês para um americano. E geralmente nesses lugares, os diálogos que se seguem são o seguinte: a pessoa chega para você e diz Good morning, how are you? E aí você responde I'm fine, and you? Aí a pessoa responde I'm fine too. E aí você pode estar me perguntando assim, ué, Sidney, mas está errado falar dessa maneira? Minha resposta para você é que não. Não está errado falar dessa maneira. No entanto, um americano dificilmente usa esse tipo de comunicação nessa situação e a ideia que você está passando é uma ideia diferente. Você está provocando um tipo de pensamento no americano diferente do esperado. E é justamente isso que eu vou mostrar a você. É justamente qual é o sentido correto que eu vou dar à palavra fine. E isso vai compreender a nossa parte 1 do conteúdo. Uma vez aprendida, você vai saber exatamente onde usá-la da maneira correta. Na parte 2, eu vou falar de um termo pouco conhecido pelos brasileiros, mas que também é muito comum em uma conversação entre americanos, é claro, dentro aqui de um contexto. Vou apresentar alguns exemplos. E na parte 3, a parte mais importante desse vídeo, eu vou falar 5 maneiras efetivas de você responder a pergunta How are you? De uma maneira muito mais natural. Tá bom? Então, vamos à tela do meu computador para a nossa parte 1. Então, aqui nós temos nossos 4 exemplos aqui. E na frase número 1 ali, né, imagina o seguinte, imagina que tem um casal, né, eles estão brigando, eles estão discutindo algo muito sério, só que eles não chegam a uma conclusão da conversa deles ou da briga deles. Então, uma maneira de responder é, quando geralmente um perde a paciência, é dizer, ok, that's fine, ok, that's fine. Então, eu poderia dizer aqui, ó, né, a tradução aqui, ó, very unpleasant, ou seja, muito desagradável, seria ok, já tá bom, né? Ok, já tá bom. Uma outra maneira que eu poderia dizer, em vez do ok, that's fine, eu poderia dizer ok, né? Vou botar aqui, that's enough, né? That's enough. Botei aqui, ó. Eita, botei errado. That's enough. É uma outra maneira, ok, já chega. Vou botar aqui, ok, já chega. Então, nós temos aqui o primeiro uso da palavra fine. O segundo uso ali, né? Imagina o seguinte, imagina que duas pessoas que eram amigas e uma delas fez algo de errado com a outra, prejudicou a outra de uma outra maneira. Essa pessoa, então, ela reconhece o erro e faz algo para tentar agradar a outra pessoa que ficou prejudicada. Essa outra pessoa que ficou prejudicada, ela poderia dizer algo assim, That's a fine thing to do after all I've done for you. Né? Então, aqui ficaria mais ou menos a tradução do seguinte, né? Isto, né? É uma coisa
boa, né? Fine thing, coisa boa de se fazer. Depois, after, depois de tudo, né? After all, depois de tudo que eu fiz, né? Por você. Depois de tudo que eu fiz por você. After all I've done for you. Então, aqui nós temos mais um exemplo. Terceiro exemplo ali. Imagina o seguinte, imagina que os pais vão na delegacia porque o filho cometeu uma besteira, né? Cometeu uma besteira. E lá eles vão pagar uma multa, eles têm que pagar algum tipo de fiança. Então a tradução para a palavra multa, fiança, está aqui, ó, a palavra fine também. Então vamos traduzir da seguinte maneira: He will get 2 months. Ele vai pegar 2 meses, 2 months, in jail, de cadeia, né, ou de prisão, tanto faz. If we don't pay, se nós não pagarmos, né, for the heavy fine, pela fiança pesada, né, ou pela multa pesada, pela fiança pesada, tá? Pela fiança pesada. Nós temos mais um exemplo. E o terceiro exemplo, é um exemplo um pouquinho melhor, né? Que diz o seguinte: She is still 5 years old. Ela ainda tem 5 anos de idade. Vamos botar aqui. Ela ainda tem 5 anos de idade. But she's already a fine singer. Mas ela já é eu vou botar maiúscula aqui, ó, boa cantora, né? Cantora. O que quer dizer isso? A palavra fine ali está dando um sentido de exagerar uma qualidade que ela tem. Eu estou colocando em alta conta. Uma outra palavra que eu poderia colocar aqui é great, né? She's still 5 years old, but she's already a great singer. Ou seja, uma boa cantora, uma fine singer. Percebe que o uso do fine aqui nesses exemplos, com exceção desse quarto aqui, né, que aqui está dando um contexto bem diferente do comum, percebe que o fine ele tem uma conotação negativa, né, está dando algo pesado, ou seja, é essa a ideia que você passa quando um americano está falando com você, quando você se apresenta para um americano e diz I am fine and you, tá? Por mais que o americano entenda o que você queira dizer, na cabeça dele você passa essa ideia negativa. Agora, a partir de agora, sabendo disso, você vai usar a palavra fine de uma maneira muito mais ponderada. Você vai saber a situação correta para usar a palavra fine. Tendo entendido isso, agora sim você passa para a próxima parte, a nossa parte 2. É o uso do you must be. You must be é usado quando você já conhece a pessoa, mas você nunca encontrou ela pessoalmente e vocês vão se encontrar pela primeira vez. Então eu separei 3 exemplos aqui nesse exercício, né? E nós vamos ver cada um deles, começando ali pelo exemplo 1. Ali, né, uma pessoa está indo até a casa de outra pessoa, só que ela fica esperando por horas e a pessoa não atende. Até que, uma determinada hora, ela vai lá e atende a pessoa número 2. Como que seria essa conversa? Né? A dona da casa falaria mais ou menos assim, ó, I am so sorry, you must be Jordan. Vamos traduzir isso daqui, ó. I am so sorry, you must be Jordan. Eu quero que você se atente sempre a isso daqui, ó. You must be, ok? Então vamos lá. Mil desculpas, né? Quando você fala com ênfase, I am so sorry, você está dando uma ideia de mil desculpas, né? Uma desculpa bem exagerada aqui. Mil desculpas. Você deve ser Jordan.
Você deve ser Jordan. Você deve ser Jordan. E aí o Jordan responde, I am. You are Melissa. Né? E eles nunca se viram e ele está deduzindo que ela seja a dona da casa, a pessoa da casa. Então ele diz, You are Melissa. Ok, vamos lá. Eu sou, né? Você deve ser o Jordan. Eu sou, né? E você é a Melissa? E você, né? É a Melissa. Percebe que a palavra you are Melissa gramaticalmente ela está errada, porque a palavra are aqui do verbo to be ela tem que estar antes para quando você for fazer uma pergunta. Caso você não entendeu o que eu acabei de falar aqui agora, aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo somente sobre o verbo to be, que você pode usar como complemento depois que você assistir esse vídeo. No entanto, eu quero chamar a sua atenção de que nem o americano ele fala da maneira correta, às vezes ele vai falar errado e está tudo bem, né? Isso aqui é bem comum, a pessoa fazer uma pergunta para você, só que em formato afirmativo aqui, né? You are Melissa, né? You are Melissa. E aí ela responde, sim, yes, I am, I was packing my bags. Né? Sim, eu sou. Você consegue perceber que você tem muito uso aqui do I am, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo. Sim, eu sou. I was packing my bags. Eu estava fazendo minhas malas. Tá? A palavra ali, packing, também significa empacotar. Só que aqui no Brasil nós não falamos empacotar as bagagens. Dizemos fazer a bagagem, eu estava fazendo as minhas malas. Então fica I was packing my bags. E aí ele responde, no problem, né? De uma maneira muito simpática ali, sem problemas. Sem problemas. Ok, sem problemas. Né? E aí que vem. You know, I would love to stay. Vamos lá, vamos por parte aqui, ó. You know. Esse you know é para quando você não sabe o que você vai dizer em seguida e você fala determinadas palavras para que a sua mente venha raciocinar para você poder dizer o que você quer dizer. Então você pode dizer, you know, sabe de uma coisa? Seria mais ou menos assim, ó. Sabe, né? Você sabe? I would love to stay. Eu adoraria, né, ficar. Esse I would love significa eu amaria. O certo seria eu amaria, mas no contexto ali de uma conversação, de uma apresentação, significa eu adoraria ficar. To stay significa ficar. Eu não estou entrando muito aprofundado na gramática para a gente aqui não perder muito tempo para focar somente em saudações, tá bom? Mas aqui no canal tem vídeos onde eu falo um pouquinho também desse word aqui, tá? Vai ficar aqui também no card. Então vamos lá. Very sorry to leave, né? Very sorry to leave aqui. Desculpe, né? Que não tem uma equivalência em português. Desculpe por deixá-lo. To leave. To leave é deixar, né? Desculpe por deixá-lo. Deixá-lo, né? Eu poderia colocar aqui também, ó, o you, né? O you. E aí ela faz uma pergunta. Can we meet tomorrow? Can we meet tomorrow? Nós podemos, né? Aqui, ó. Nós podemos nos encontrar amanhã, né? Amanhã. Aqui no canal também eu tenho um vídeo onde eu explico somente o uso da palavra can aqui, ó. Can, né? Nós podemos nos encontrar. We meet significa encontrar e tomorrow significa amanhã, tá? Então aqui é uma situação. Vamos lá para o nosso exemplo número 2 aqui, né? Aqui, por exemplo, um encanador, um bombeiro hidráulico, ele vai na casa de uma senhora. Então, como é que seria mais ou menos essa conversa? O encanador chega na casa, né, e encontra uma senhora. E aí ele faz uma pergunta. Miss Johnson? Né? Senhora Johnson? Senhora Johnson? Senhora Johnson?
E aí a senhora Johnson responde, you must be Philip, the Pumbler. Né? Isso aqui é bem comum também, você dizer o nome da pessoa e dizer o que aquela pessoa faz. No caso aqui, o Philip é um encanador, né? The Pumbler. Então, colocaria aqui, você, mais uma vez, olha a estrutura, você deve ser Philip, né? O encanador. 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 E aí ele responde, yes, it's so good to meet you. Né? Sim, é muito bom. Aqui, ó, é muito bom encontrar você. Essa seria a tradução mais literal. Né? Mas, geralmente, o que ficaria, que daria mais sentido para nós aqui no nosso contexto é prazer em conhecê-la. Né? Prazer em conhecê-la. Uma outra maneira aqui de eu dizer it's so good to meet you é dizer it's nice, também poderia dizer it's nice to meet you. Eu também poderia dizer I am so glad to meet you. Né? Aí você poderia também trocar aqui a palavra glad e colocar a palavra happy, né? Que é bem comum. É só escolher uma e começar a usar quando você quiser dizer prazer em conhecê-la ou prazer em conhecê-la. É só dizer yes, não. It's so good to meet you. It's nice to meet you. I am so glad to meet you. I'm so happy to meet you. Ok? Só escolher uma. E aí, a senhora Johnson lá responde assim, you can call me Sarah. Você pode, aqui ó, you can, conforme vimos lá em cima, né? You can, você pode me chamar, call me Sarah. Né? Por que ela disse isso? Porque é muito comum, quando você, lá nos Estados Unidos, quando você se apresenta para alguém, você diz o sobrenome. Por isso que ele disse lá, Miss Johnson. Então o nome dela todo é Sarah Johnson. Né? E aí, para manter a informalidade, para não ficar alguma coisa muito formal, ela diz, you can call me Sarah. E aí ela responde, ok, come on in. Come on in é uma expressão que significa entre, né? Simplesmente entre, pode ser também vamos entrando, né? Vamos entrando de uma maneira bem formal, tá dando essa conotação informal. Aí, let me show you, deixe-me, olha só, deixe-me mostrar a você, né? Mostrar a você my kitchen, cozinha, tá? Então, nós temos aí o nosso segundo exemplo, bem feito, bem estruturado. Agora nós vamos para o exemplo número 3 aqui, nosso último exemplo. Aqui, situação de seguinte, um velhinho idoso que não está muito bem da cabeça encontra com um professor de inglês. Como é que seria mais ou menos essa conversa? Eles se esbarram. E aí o velhinho responde assim, I remember you. I remember you. You must be Reeves, right? Vamos lá. Eu lembro de você. Né? I remember you. You must be Reeves, right? Você deve ser Reeves, certo? Né? Right? Ele está fazendo um esforço mental aqui, né? E aí o professor Reeves responde, né? Yes. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. I am, eu sou Keanu Reeves. Aqui, ó. Keanu Reeves virou professor agora. From Sharp English School. Da escola inglês afiado, né? From Sharp English School. Isso aqui também é um outro tipo de comunicação de você dizer o seu nome e dizer aonde você trabalha. Claro, aqui é dentro de um contexto. Tem que estar dentro de um contexto para você estar falando isso. Por exemplo, você está numa viagem de negócios, alguma coisa assim, você pode dizer dessa maneira. I am Keanu Reeves from Sharp English School. We met. Aí ele diz assim, nós nos encontramos, né? A palavra aqui, met, que pronuncia assim, ó, com E aberto. Met é o passado de meet.
Conforme vimos aqui em cima, deixa eu achar aqui para você, aqui ó, meet. Meet significa encontrar e met significa encontrou, né? No caso aqui, como é we met, nós estamos falando nós nos encontramos. Então, nos encontramos last week, na última semana, na última semana, né? Week significa semana, a palavra last significa último. E aí ele responde, I remember, eu me lembro, né? Eu lembro, ou simplesmente eu lembro, ou eu me lembro, tanto faz, tá? How are you? Como vai, né? How are you? Como vai? Aí olha só, presta atenção. I'm doing fine. Eu vou bem. Percebe a maneira como eu falei esse I'm doing fine? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. I'm doing fine. Significa o seguinte, que Keanu Reeves, na sua vida particular, estava tendo uma situação difícil, uma situação ruim, mas que ali ele não queria transparecer isso. Então ele vai dizer I'm doing fine. Tá? Ou seja, esse é um uso mais, assim, mais comum para o uso da palavra fine em uma conversação normal. I'm doing fine. O que eu quero que você se atente aqui, né? E aqui a gente já está entrando na nossa parte 3, né? Você já consegue usar a palavra responder, né? O how are you, dizendo I'm doing, tá? Nós já entramos aqui na parte 3. E a outra coisa que eu quero que você se atente é o you must be. Esse termo you must be, você deve ser, tal, é um sentido de você fazer um esforço mental para se lembrar de alguém, o que é muito comum em uma conversação. Às vezes você não lembra da pessoa e aí você deduz que ela é alguém. Então você pode dizer you must be fulano de tal, tá bom? Então, tendo entendido isso, tendo pego todo esse conteúdo até aqui agora, você está preparado para a nossa parte 3. Então vamos lá. Chegamos finalmente, né, ao ponto mais importante desse vídeo. Os 5 exemplos que eu queria mostrar a você estão aqui, né, para responder a seguinte pergunta. How are you? Né? O nosso primeiro exemplo ali é o seguinte. Você quer expressar que você está muito bem, que nada te atinge, então o que você poderia dizer? Never been better. Nunca estive melhor. Nunca estive melhor. Nunca estive melhor. A outra maneira de você dizer vou botar aqui em cima, o never been better é dizer I have, ou você pode dizer I've never been better. E aí a pessoa faz uma pergunta. Fazer esse tipo de pergunta se chama conectar perguntas, uma pergunta de conexão. What about you? E quanto a você? E você, né? Seria. E você? What about you? Né? E a pessoa ela vai dizer o que aconteceu na vida dela. Então nós temos um primeiro exemplo. Você quer se expressar, você quer dizer que você está muito feliz, você pode dizer never been better. What about you? Tá? Exemplo número 2 ali. A pessoa pergunta, how are you? Você pode responder, I'm pretty good. Eu vou muito bem, né? Esse I'm pretty good, eu vou muito bem. Aí você agradece. I'm pretty good, thanks. Eu vou muito bem, né? Lembra que quando for fazer a tradução, nem sempre a tradução vai ser literal, ela vai ser interpretativa. Ou seja, o que cabe melhor no nosso contexto, tá bom? Vamos lá. Eu vou bem, obrigado. Né? E aí, como uma maneira interessada, está querendo se interessar pela vida da outra pessoa, ele pergunta, what's new with you? A palavra new ali, ó, deixa eu botar um pouquinho aqui mais para baixo, a palavra new pode significar novo, pode significar notícia, né? E pode significar, que é o sentido do texto ali, novidade, tá? Novidade. Então ele está perguntando quais são as novidades, né? Geralmente a gente não vai falar assim, quais são as novidades com você, né?
seria quais são, né? Quais são as novidades, né? Se for no plural, ou qual é a novidade, se for no singular, né? Qual é a novidade, né? Que é o caso ali do nosso exemplo. Qual é a novidade? E a pessoa vai dizer qualquer coisa, né? Nós temos ali o nosso terceiro exemplo. Lembra lá da nossa parte 2, o último exemplo? Quando a pessoa pergunta How are you? Você responde da melhor maneira, que é essa daqui, ó. I'm doing great. Eu também poderia dizer I'm doing good, tá? Então, estrelinha para essa daqui, ó. Vou até botar aqui em sublinhado, ó. I'm doing great ou I'm doing good. How about you? Aqui é uma outra maneira de você dizer e você, né? E você? How about you? Ou e quanto a você? Né? Que seria melhor aqui. Essa aqui seria a tradução melhor. E quanto a você? Nós temos essa maneira, how about you? E nós temos essa maneira também, what about you? É só você escolher uma, tá? E aí a pessoa vai responder. Tá vendo que eu sempre estou respondendo e perguntando ao mesmo tempo. Eu respondo e eu pergunto. Isso mantém a conexão. Isso faz com que a conversa flua de uma maneira muito mais natural e muito mais gostosa. Tá bom? Nós temos ali o terceiro exemplo. Já dei até um spoiler aqui, ó, o spoiler que não deveria estar, né? Então vamos lá. I have been busy, né? Ele diz o seguinte: eu tenho estado, deixa eu só diminuir aqui, eu tenho estado ocupado. A palavra busy ali significa ocupado. Mais uma vez aqui, eu não vou estar explicando o que é esse sentido aqui do I have been. A única coisa que você precisa se atentar é gravar a forma, gravar a estrutura quando você quiser se apresentar, tá bom? I have been busy, but okay. Né? Mas bem, eu tenho estado ocupado, mas bem. E aí ele faz a pergunta conectando. How have things been with you? Como as coisas têm estado, como as coisas têm passado, posso botar aqui também, ó, têm passado com você, né? Esse I have been busy, né, geralmente é quando o americano faz essa pergunta aqui, ó, How have you been? Né? E aí ele responde, I have been, tal, busy, I have been, eu poderia dizer, ó, I have been tired. Eu tenho estado cansado, né? E assim sucessivamente. Ou seja, aqui é um pouquinho mais complexo, mas o que eu quero que você se atente é a palavra aqui, I have been. Vou botar em sublinhado aqui, tá? E o nosso último exemplo, né? A pessoa está perguntando, How are you? Você pode dizer de uma maneira feliz, ó, I'm doing great, né? Que é a mesma coisa dessa daqui, ó, a mesma. Acabei repetindo aqui, mas não tem problema. I'm doing great, né? I heard that you got a new job. Aqui, esse exemplo aqui, tá dando a ideia de a pessoa, ela já tem uma informação prévia da pessoa que ela está se apresentando ali, que ela está conversando, né? E ela fica interessada em saber como que vai, o que aquela pessoa está fazendo. Então, ela poderia dizer, I heard, né? Mais uma vez aqui, ó. Eu vou muito bem. Acabou ficando vermelho, mas não tem problema. Né? Eu vou muito bem. Eu ouvi que você, ó, I heard, eu ouvi, né? Eu ouvi que você, that you, né? Que você got a new job, né? Conseguiu um novo. Olha a palavra new aqui, ó. Aqui agora está ganhando um sentido diferente, um sentido de novo, né? Novo emprego, né? Um novo trabalho. Um novo trabalho. How's that going? Ela está perguntando como vai indo, né? Como vai indo no trabalho, né? Como vai indo, né? Como vai indo aqui? Vou botar entre parênteses no trabalho, para dar o contexto. Então, de uma maneira bem rápida,
né, chegamos ao final desses 5 exemplos aqui, respondendo a pergunta How are you? A única coisa que eu quero que você se atente aqui é essa frase aqui, I have been ou I'm doing. Então, você pode escolher qualquer uma das duas e começar a falar. A partir de agora, você está preparado para se apresentar em inglês, se comunicar numa primeira conversa. Você já sabe agora o uso da palavra fine, né? E sabe como responder de uma maneira muito mais apropriada, muito mais simpática a pergunta How are you? Tá bom? E aí, gostou do conteúdo? O conteúdo fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e, claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube possa te manter atualizado sobre tudo que ocorre sobre a língua inglesa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos numa próxima, tá bom? See you later!